Lula foi condenado pela reforma de um triplex, está absolutamente nítido. O triplex não lhe pertencia. Tanto é que ele foi colocado em leilão, não lhe pertencia, mas foi condenado pela reforma de um triplex por um pedalinho em um sítio que também não era dele. A deputada Érica Cocai fez uma defesa do presidente Lula, alegando que ele foi condenado pela posse de um apartamento que não era dele. A verdade é uma só. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, recorreu, foi condenado novamente, teve as suas penas aumentadas em instâncias superiores e teve no STF os seus processos anulados, cancelados, por questões técnicas de competência da 13ª Vara Criminal de Curitiba. O presidente Lula nunca foi inocentado dos seus crimes. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Fico impressionado porque alguns acham que o tom odioso, ou que esse ódio destilado e essas mentiras consolidadas convencem a nação. Mas eles têm essa forma de fazer política há muito tempo. E o povo brasileiro derrotou o fascismo, derrotou o ladrão de joias, derrotou aquele que tem um patrimônio que os seus proventos não justificam, e derrotou e elegeu Lula, porque ficou muito nítida a tentativa que se tentou de criminalizar Lula. Lula foi condenado pela reforma de um triplex que não lhe pertencia, porque está absolutamente nítido, o triplex não lhe pertencia, tanto é que ele foi colocado em leilão, não lhe pertencia, mas foi condenado pela reforma de um triplex que não lhe pertencia, por um pedalinho em um sítio que também não era dele, Então, portanto, essa farsa caiu, essa tentativa de fazer com que o golpe vestisse toga, caiu, e o povo brasileiro elegeu Lula, que está acabando com a fome, está acabando com a fila dos ossos, que está hoje com superávit no Brasil, ou seja, que está hoje anunciando que as pessoas terão o Vale Gás, mas também as pessoas terão os benefícios necessários para viver como gente. Eu lembro bastante daquele que dizia, isso é uma gripezinha, eu não sou coveiro, no desprezo com a população brasileira. Isso acabou pela ação do povo brasileiro, que tentaram eliminar, porque tentaram fazer o Brasil mergulhar de novo numa ditadura. É por isso que são contra o livro branco, ou uma estratégia nacional de defesa, ou um plano nacional de defesa, que democratiza esse processo, que deixa claro que nós temos que ter a relação da defesa com as relações internacionais, que nós temos que ter a integração para construir a paz, a integração com a América do Sul, com a costa africana, com os países banhados pelo Atlântico. É isso que nós estamos discutindo aqui. E eles querem anistiar golpistas. E eles querem que aqueles que atentaram contra a democracia continuem atentando contra a democracia. Porque não há dúvidas neste país que se tentou articular um golpe, e as declarações daqueles que estavam em postos chaves comprovam isso. Teve um policial que disse que ia matar meio mundo de gente. É isso que vocês estão defendendo? É estes que vocês querem anistiar? Presidente, a oposição está em obstrução, mas orienta sim ao requerimento de adiamento de votação. Aproveito o momento e o espaço. A deputada Érica Cocai fez uma defesa do presidente Lula, alegando que ele foi condenado pela posse de um apartamento que não era dele. A verdade é uma só. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, recorreu, foi condenado novamente, teve as suas penas aumentadas em instâncias superiores, e teve no STF os seus processos anulados, cancelados, por questões técnicas de competência da 13ª Vara Criminal de Curitiba.
presidente Lula nunca foi inocentado dos seus crimes. Ele sim, para concluir, presidente, ele sim teve os seus processos anulados, por força da lei brasileira se tornou ficha limpa, disputou a eleição, mas o presidente Lula foi condenado por instâncias superiores por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele nunca foi descondenado. E uma prova disso é que no governo dele novamente estão acontecendo roubalheiras, estão roubando os aposentados. A deputada Érica Cocai, ela citou que o presidente começou no governo do presidente Bolsonaro, que foi o governo Lula que desbaratou o roubo do INSS. Então por que ela e os seus companheiros não assinam a CPI e a CPMI para investigar o roubo do INSS? E outra, o irmão do Lula, que está à frente de uma dessas associações, e não o irmão do Bolsonaro. Obrigado. Minoria, presidente. Obrigado, deputado Sargento Faur. Minoria, como vota? Minoria, deputado Cabo sim, Gilberto. presidente. Eu quero aqui mais uma vez alertar o povo brasileiro. Olha como é fácil desmascarar o governo Lula. E aqui com muito respeito, até porque somos parlamentares e temos a obrigação de respeitar o povo brasileiro. Tanta impunidade nesse país, senhor presidente, há tanta impunidade e descondenação que 3 minutos são absolutamente insuficientes. Na verdade, precisaria passar o dia todo aqui para falar do número de políticos e de empresários corruptos que foram condenados, foram pegos com dinheiro nas cuecas, em apartamentos, deputada Érica Cocai, fotos que passaram por tudo e que hoje não apenas foram descondenados, como também tiveram, em muitos casos, os recursos que foram roubados do povo devolvidos aos ladrões. Deputada Érica Cocai, a senhora acha bonita aquela foto das malas de dinheiro num apartamento? Deputada Érica Cocai, a senhora acha bonita aquela situação de um assessor pego com dinheiro, dólar na cueca? A senhora acha que merece realmente a impunidade, esse tipo de crime? A senhora realmente está defendendo essa impunidade? É isso que a senhora diz? A impunidade do Lula, com os pedalinhos do Neto, com o triplex, com tudo que foi comprovado, a liderança de uma quadrilha organizada. A senhora pode ter críticas ao processo judicial, a senhora pode ter críticas à condução, todas são legítimas. Agora, a senhora dizer que agora não se pode ter impunidade, porque aqueles que lá atrás roubaram do povo, porque foi isso que fizeram, estão de volta ao poder e estão fazendo o bem para o Brasil. Isso é um absurdo, isso é debochar absolutamente do povo brasileiro e do seu eleitorado brasiliense aqui do Distrito Federal. Isso é debochar do povo brasileiro, é rir da cara do cidadão que não consegue mais comprar café nem carne no mercado e foi prometida picanha e até cervejinha, mas está tudo mais caro, Érica Cocai. Aliás, além de estar mais caro, o aposentado ainda tem menos no seu contra-cheque, deputada Érica Cocai, porque foi roubado pelos sindicatos apoiados no governo Lula, que hoje são investigados, menos sabe quem? O sindicato do irmão do seu papai Lula. O sindicato do irmão do Lula não é investigado pela Polícia Federal do Lula, mas tungou o cidadão brasiliense aqui do Distrito Federal. Tungou o cidadão brasileiro, sim, porque lá também está comprovado que houve um aumento muito acima da proporção nos descontos dos beneficiários do INSS. E aqui, deputada Érica Cocai, estamos falando de mulheres, de idosos, de deficientes físicos. Vossa Excelência passa pano para essa roubalheira do governo Lula de aposentados, idosos, deficientes físicos e mulheres? Sim, a senhora passa pano para a corrupção no governo Lula. A senhora defende impunidade.